Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de entrega das moções de aplauso proposta pelo vereador Dr. Antônio Aguiar e aprovada pela Câmara Municipal de Juiz de Fora. Para compor a mesa, convido o proponente da homenagem, vereador Dr. Antônio Aguiar. Convido também para compor a mesa dessa homenagem o senhor Alexandre Williams de Andrade. Convido também a senhora Franciele Fernanda Ribeiro de Almeida. Convido também a senhora Ana Clara Marques da Silva. Convido também o senhor Lucas Batista Duarte, o nosso querido Paulão. E, por fim, eu convido para se juntar a nós o senhor Juan Inácio da Silva. Então, meus amigos, hoje é dia de celebrar o basquete da nossa querida cidade de Juiz de Fora. A Câmara Municipal entrega moções de aplauso ao JF Celtics pela temporada histórica de 2025. Com títulos em 6 categorias diferentes, masculino e feminino, o projeto levou o nome da cidade além das fronteiras estaduais, tornando-se o único time do Rio de Janeiro, o único time fora do Rio de Janeiro a vencer a Liga Carioca de Basquete Sub-18. O desempenho impecável se estendeu à Liga Real, onde o Celtics conquistou o lugar mais alto do pódio em todas as categorias disputadas entre as 26 equipes da região. Então, tem muito a comemorar, né? Então, para darmos início às homenagens, eu passo a palavra ao nosso proponente dessa moção de aplauso, o nosso querido vereador, Dr. Antônio Aguiar. Senhora presidente Letícia Delgado, presidindo hoje essa solenidade que nós consideramos aqui, talvez a solenidade de maior importância que a Câmara Municipal apresenta. Antes de fazer a saudação aos presentes, justificar, que uma moção de aplauso é uma postura que a Câmara Municipal traz para as pessoas, traz para as cidades, porque essa casa aqui, ela representa a população de Juiz de Fora, o reconhecimento. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que aponta dedos, que acusa e que pouco reconhece o valor das pessoas. E nós aqui, nesse momento, na moção de aplauso, nós estamos justamente reforçando o lado do reconhecimento, da virtude, daquilo que muda uma sociedade, que muda uma cidade de forma positiva, que é a transformação verdadeira de pessoas. Eu queria fazer aqui a saudação aos componentes dessa mesa, ao Alexandre Williams, nosso amigo, uma pessoa maravilhosa, espetacular, que está à frente desse processo, a Fernanda, a Franciele Fernanda, que é a esposa do Alexandre, também são testemunhas aqui da dedicação, a Ana Clara, técnica, também tão novinha e ensinando as pessoas, Ana, um novo modo de viver, um futuro diferente para a vida, o Lucas Batista Duarte, o Paulão, é o Mr. Simpatia, do JF Celtics, é uma pessoa espetacular com relação
a maneira como ele tem a capacidade de liderar pessoas, e ao Juan também, treinador aqui à minha direita também, um grande contribuidor das questões relacionadas ao JF Celtics. Eu queria também, de uma forma bastante especial, saudar essa plateia seleta aqui hoje presente, a maioria, né, além dos meninos e das meninas, dos atletas, dos jovens, de familiares, de pessoas que estão aqui também vendo um outro momento da vida destas pessoas. Nós temos muita alegria em poder homenagear o JF Celtics. Só em 2025 foram vários títulos de diversas categorias. A consistência e a competência do trabalho em todas as faixas etárias é a razão principal do sucesso dessa instituição. Mas o que mais me chamou a atenção desde o primeiro momento que nós estivemos lá, e faz já alguns anos, é que mais do que as medalhas, né, as conquistas, o que se celebra aqui é o papel social e transformador do esporte na cidade de Juiz de Fora, e mais ainda, uma raridade num país do futebol como nós somos conhecidos, você vê a transformação acontecendo num esporte que é muito pouco praticado e que tem, nesse grupo liderado aqui pelo Alexandre, um papel de transformação e de reconhecimento sem igual. O JF Celtics, ele tem proporcionado tanto aos nossos meninos, às nossas meninas, mais do que disputa esportiva. São treinos, a disciplina que é treinada, os valores éticos, a autoestima, a valorização em que cada um de vocês é levado a reconstruir, a reconhecer, a produzir na vida de cada um, e que leva indiscutivelmente a um crescimento humano sem qualquer tipo de comparação. Esses avanços pessoais diante das dificuldades e de estruturas e recursos limitados são também uma prova muito grande de como este trabalho é bem feito, porque nada aqui acontece de forma e de maneira de facilidade, não é mesmo, Alexandre? É com muita luta e com muita dificuldade. Então isso daí valoriza cada vez mais esse momento e esse trabalho. E como eu disse aqui no início, esse sucesso tem responsáveis, né? É preciso ter alguém que tenha dedicação incansável, que tenha um sonho, que acredite num projeto, que acredite numa transformação. E aqui especificamente eu falo do Alexandre, da Fernanda e do Paulão, e da Clara e do Juan, mais recentemente, como pessoas que estão à frente desse projeto e que garantem o basquete como uma ferramenta de inclusão, de cidadania, formando o ser humano consciente, responsável e com uma visão coletiva que nós precisamos reaprender a construir no nosso país. O nosso mandato aqui na Câmara Municipal, gente, tem o orgulho desta parceria. Nós acreditamos nesse projeto desde o primeiro momento em que nós estivemos lá com o Alexandre e conversamos. E eu vou repetir uma coisa aqui, porque quem é aqui da Câmara Municipal, e eu já estou aqui há algum tempo, sabe que eu não faço aqui homenagens em grande número ou repetidas, sem que eu tenha consciência de que realmente aquela homenagem ela mereça ser feita. E hoje aqui nós estamos fazendo uma homenagem num número grande de pessoas, porque nós reconhecemos, mas de uma forma assim insofismável, indiscutível, o papel que é produzido em cada um desses jovens, em cada uma dessas famílias. Sabemos a história de cada um deles. Estamos trabalhando agora, né, Alexandre, para instituir também no JF Celtics o basquete para pessoas com deficiência, principalmente as com deficiência intelectual, com autismo. Vai ser uma novidade. Nós vamos contribuir com vocês para que a gente faça uma revolução
nesse campo do esporte da deficiência em Juiz de Fora, e com toda certeza, muitos de vocês, talvez todos, serão muito importantes para que esse novo desafio ele se concretize da maneira como vem se concretizando o trabalho de transformação da sociedade e de formação de novas pessoas. O nosso apoio, ela auxilia na realização desses sonhos, né? O que a gente consegue ajudar, ajuda numa viagem, numa aquisição de material, de bolas, por exemplo, que são recursos importantes, gente, mas aqui o verdadeiro destaque é pelo trabalho árduo desses profissionais que transformam a vida através da oferta de oportunidades reais a estas crianças e esses jovens. E quando eu falo essa palavra, gente, oportunidade, eu sou um médico que trabalho muito no campo da deficiência. Eu trabalho com autismo, com síndrome de Down, com deficiência intelectual, e a minha luta, quando a gente fala em inclusão, a inclusão ela tem alguns sinônimos. Talvez o sinônimo mais importante para a inclusão seja a palavra oportunidade, porque se você não oportunizar as pessoas a possibilidade delas se mostrarem, delas apresentarem, delas se viverem, delas se entenderem como indivíduo, como pessoas, com muitas ou poucas dificuldades, você não tem inclusão, porque a inclusão ela leva a um processo que nós chamamos de transformação. Então, para nós, o destaque é esse, viu, Alexandre? Viu? É esse trabalho de realmente oportunizar, e nós sabemos que muitos de vocês estão se realizando pessoalmente, muitos vão se realizar profissionalmente, e muitos de vocês, e eu torço para que sejam todos, a questão da cidadania, que ela venha carregada de muita segurança e de muito compromisso com as transformações que a gente precisa tanto. O nosso reconhecimento é sobretudo sobre, como eu disse aqui, o impacto positivo dessa agremiação na formação cidadã dos nossos jovens, praticando a verdadeira inclusão e fortalecendo a nossa cidade de Juiz de Fora como uma cidade que protege os seus jovens, que protegem as suas populações, a sua população. E eu aqui, como uma mensagem final, eu fiquei pensando, Alexandre, hoje, qual o pensamento que eu poderia retratar aqui, que tivesse mais próximo de você, que eu sei que é um sonho. Então, eu vi hoje uma frase que eu acho que identifica muito essa questão e essa transformação que a gente vê no JF Celtics. Ela diz o seguinte: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Alexandre, você imagina, você sonha, você acredita, as coisas acontecem e vocês transformam. Parabéns, meu muito obrigado a todos vocês. Nesse momento, eu convido o vereador Dr. Antônio Aguiar a se posicionar à frente aqui da mesa diretora para fazer a entrega das homenagens. E eu também peço aos homenageados que, conforme a chamada dos seus nomes, a gente vai fazer a chamada por bloco, entre no plenário e se posicione à frente da mesa diretora para receberem as suas moções de aplauso. Isso, e aí, né, vocês também, Alexandre, todos que quiserem vir também para tirar foto, tá joia? Então eu chamo para vir aqui para o plenário Arthur Frank Tarcitano. Convido também o senhor Bruno Calderano Belcavelo Guedes, o senhor Davi Baio Esteca, o senhor Gabriel Coelho Salles e o senhor Gabriel Merula Carneiro. Eu convido também o senhor Luan Carlos Cerqueira Senhorino.
Uma salva de palmas para os nossos homenageados. Eu convido agora o senhor Lucas Garcia Rodrigues, o senhor Miguel Gomes da Silva, o senhor Natan Marçal Tavares, o senhor Nicolas Toledo e Veiga, o senhor Paulo César Marques da Silva, o senhor Pedro Salgado Siqueira e a senhora Franciele Ribeiro de Almeida, que é a treinadora desse time maravilhoso. E agora eu convido para receber sua homenagem o senhor Antônio Nabuco de Jesus Oliveira, o senhor Bernardo Ribeiro Reim, o senhor João Pedro de Oliveira Alves, o senhor Kaique Daniel da Silva, o senhor Pedro Gomes Lopes, o senhor Theo de Souza Modesto e a nossa treinadora Ana Clara Marques da Silva. Uma salva de palmas para os nossos homenageados. E agora eu convido para vir receber a sua homenagem a senhora Cristal de Oliveira Botelho Lopes, a senhora Eleonora dos Reis Barroso, a senhora Esther Ferreira Silva, a senhora Júlia Cardoso, a senhora Leandra Júlia Mamed Rocha e a senhora Letícia Migan Oliveira. E agora eu chamo para vir receber essa bela homenagem a senhora Luísa Macacho Paiva, a senhora Luísa Matos Figueiredo, a senhora Maria Clara Mota Teixeira, a senhora Miriele Fernandes da Cunha e a senhora Vitória de Almeida Cordeiro. E convido também o senhor Bernardo Costa Cunha Amaral. E agora eu convido para vir aqui à frente o senhor Guilherme Reis Pires dos Santos, o senhor Gustavo Henrique Alves, o senhor Igor Drummond Faria, o senhor Moisés Zampierre Carvalho,
o senhor Rafael Ferreira Guarino, o senhor Vinícius Cate Souza e também o nosso treinador Juan Inácio da Silva. E agora, dando continuidade à nossa homenagem, eu convido o senhor Caio Almeida Deolano, o senhor Daniel Henrique Leite Marçal, o senhor Henrique de Souza, o senhor Matheus Filipes Alves da Silva, o senhor Moisés Zampierre de Carvalho, e o nosso treinador, o senhor Alexandre Williams de Andrade Silveira. E agora, dando continuidade, eu convido o senhor Arthur Seta Evangelista Campos, o senhor Bernardo Silva Santana de Oliveira, o senhor Davi Eduardo Santos Coutinho, o senhor João Pedro de Oliveira Cabral e o senhor Kelmer Marlon Santos Correia. Agora eu convido o senhor Matheus Martins Inácio, o senhor Silas Pereira Barbosa, o senhor Vinícius do Vale Horta e o nosso treinador Caio Rossini Abud. Uma salva de palmas para os homenageados. Agora só um detalhezinho, alguma pessoa que foi homenageada não teve o nome chamado aqui à frente? Chegou depois, por algum motivo não foi chamado aqui? Se isso aconteceu, levanta a mão agora que a gente vai... Ah lá, olha quem não recebeu homenagem, o nosso treinador. Então, vou chamar ele, hein? Então eu chamo agora para receber a sua justíssima homenagem o senhor Lucas Batista Duarte, o Paulão.
E agora, dando prosseguimento à nossa homenagem, eu vou chamar para fazer o discurso de agradecimento, em nome dos homenageados, a senhora Letícia Migan Oliveira. Boa tarde a todos, autoridades presentes, professores, treinadores, familiares e amigos. Meu nome é Letícia Migan, tenho 16 anos e hoje estou aqui representando a categoria Sub-17 do JF Celtics Feminina, como atleta de basquete e principalmente como parte de um time que nunca desistiu. Receber uma moção de aplauso é algo muito maior do que uma medalha. É o reconhecimento de anos de esforço, de cansaço, de derrotas que doeram, mas que nos ensinaram a continuar. E, acima de tudo, é a confirmação de que todo sacrifício vale a pena quando mantemos a fé e a esperança. Nosso time conquistou a medalha de ouro na Liga Real depois de muitos anos tentando alcançar o lugar mais alto do pódio. Foram jogos decididos nos últimos segundos, lágrimas após as partidas, mas também muita união, disciplina e amor pelo esporte. Nada disso aconteceu por acaso. Conciliamos a escola com os campeonatos, abrimos mão de finais de semana e de momentos com a família para representar nossa cidade com orgulho. Tivemos força nos dias difíceis e superamos limites que nem sabíamos que existiam. E tudo isso valeu a pena. Também tivemos a honra de viver um momento inesquecível. Abrimos a Liga Feminina Profissional de Basquete no Rio de Janeiro com uma grande vitória. Entramos em quadra com respeito e mostramos que nossa equipe tem talento, garra e merece estar entre as melhores. Também é importante destacar que o JF Celtics conquistar ouro em todas as suas categorias não representa apenas vitórias dentro de quadra. Isso fortalece o nome da nossa cidade no cenário esportivo, inspira outras crianças e adolescentes a praticarem esporte, movimenta campeonatos, projetos e sonhos. Mostra que Juiz de Fora tem talento, tem base e tem um futuro promissor no esporte. Mas hoje também é um momento de olhar para frente. O esporte muda vidas, assim como mudou a minha. Ele ensina responsabilidade, trabalho em equipe, respeito e superação. Por isso, sonhamos em ver mais apoio ao esporte por parte do nosso município, mais incentivo às categorias de base, melhores condições de treino e mais oportunidades para outras crianças e adolescentes também possam se sentir parte de um time, representar a nossa cidade e acreditar em si mesmas. Nós somos prova de que, quando há oportunidade, o resultado vem. Veio em forma de medalha de ouro, veio em forma de orgulho para as nossas famílias e hoje vem em forma dessa moção de aplausos, que vamos guardar para sempre no coração, com muita gratidão a Deus e a todos que caminharam conosco. Sou grata ao JF Celtics por me proporcionar aprendizados dentro e fora de quadra, oportunidades incríveis e, o mais importante, a família que nós somos. Em nome de toda a equipe, agradecemos esse memorável reconhecimento. E podem ter certeza, isso é só o começo da nossa história. Parabéns a Letícia, né, minha xará, pelas belas palavras. E agora eu convido para o seu pronunciamento Moisés Zampierre Carvalho. Aqui tá bom? Boa tarde a todos. Como a maioria conhece, eu sou Moisés, eu jogo no Celtics desde os 11 anos de idade, eu tenho 19 hoje em dia, então a boa parte da minha vida foi dentro do Celtics e desde sempre foi um lugar muito acolhedor. Gostaria de agradecer principalmente ao Xandim, ao Paulão, que foi meu primeiro treinador no Celtics, lá no mini basquete, e que é uma sensação muito acolhedora vindo da Câmara dos Vereadores.
dessa moção de aplausos. Eu gostaria de agradecer a todos, que já é a segunda vez que eu venho aqui. Eu vim aqui no Sub-15, para receber a moção de aplausos também, e agora pelo Sub-18 também, que isso daí mostra que não é só basquete, é muito mais do que isso. Esse ano, nós perdemos diversos atletas, tanto para alguns times de fora, quanto para times aqui da região, alguns times da prefeitura, outros times de instituição própria. E nós passamos por cima de tudo isso, tanto no Sub-18, Sub-16, Sub-14, o feminino, Sub-23 masculino. Todo mundo teve as suas dificuldades, todos os times passaram por cima delas, atropelaram as dificuldades e conseguimos, graças a Deus e graças ao esforço de todo mundo, sair campeão em todas as categorias, inclusive na Liga do Rio, que é considerada uma das ligas mais difíceis no amador do país. Gostaria de agradecer a todos. Uma boa tarde. Gostaria de fazer a puxada famosa. 1, 2, 3. Muito obrigada, ao Moisés pela sua fala, e eu acho que, já finalizando a nossa homenagem, esse plenário cheio, em pleno dia de semana, mostra pra gente a potência, desse projeto chamado JF Celtics, E a gente sabe da importância do esporte, da importância da geração de oportunidades para que a gente possa, de fato, mudar a vida da juventude. E a gente fica muito feliz, a Câmara Municipal muito feliz de receber essa homenagem. Saibam que essa casa é de vocês, principalmente uma homenagem vinda, do vereador Dr. Antônio Aguiar, que é um vereador tão experiente, que nos ensina muito, me ensina muito, principalmente. Então, claro. Então, eu acho isso tudo muito importante e muito bonito, não só para o projeto, mas para essa casa. Mas antes de terminar, eu vou passar a fala aqui para o Alexandre. Pronto? Obrigado. Boa tarde a todos, os membros da mesa, os pais, atletas. Esses momentos marcam, por ser um momento de reflexão. A gente consegue olhar para trás agora, 18 anos de projeto, quando nós começamos lá, com 5, 6 atletas. Então, ver essa casa cheia assim, enche a gente de orgulho e faz uma reflexão emocionante, realmente. Gerações vão passando, mas os valores permanecem, os valores, o companheirismo, a integridade, isso é muito importante, tá? Queria aproveitar o espaço aqui dessa casa. A gente sabe da importância do legislativo. Eu que sou da área do direito, ainda concordo com o John Locke quando fala que o legislativo é o poder mais emana do povo, porque os vereadores são votados diretamente pelo povo, então tem essa responsabilidade. A gente passa por problemas, sim. Hoje a gente enfrenta uma realidade muito difícil, que quando a gente vai jogar em algumas competições e tudo, a gente sempre vê reclamações de outros times. A prefeitura não ajuda, a prefeitura ajuda pouco. Aqui em Juiz de Fora é uma situação diferente. Infelizmente, aqui a nossa Secretaria de Esporte é a nossa adversária. E não é adversária só no modo de dizer, não. Ela tem um time, ela joga contra a gente. Ela convida nossos atletas para sair, e é uma coisa injusta, porque nós estamos vendo aqui, somos todos de Juiz de Fora. Quando a gente vai jogar no Rio, quando a gente vai jogar em outras cidades, o pessoal sempre fala, o time de Juiz de Fora, os meninos de Juiz de Fora, as meninas de Juiz de Fora. Então, isso é importante, esse espaço aqui, para a gente pedir essa igualdade de tratamento. Nossos meninos merecem também essa oportunidade. A gente leva o time de Juiz de Fora.
A gente acredita na diversificação do esporte. É melhor do que ter uma equipe e só ter poucas vagas, é melhor que tenham várias equipes, que tenham diversidade, que todo mundo tenha seu espaço. É assim que o esporte na cidade vai crescer. Então, a gente aproveita esse espaço, agradece a confiança dos pais. Eu vejo aí pais aí que os meninos estão lá desde o mini basquete, isso é muito gratificante para a gente. E queria aqui agradecer meu nome pessoal, em nome dos treinadores, o Dr. Antônio, que faz essa parceria. Ele é mais do que apenas um parceiro, é um conselheiro, está sempre com uma palavra de força para a gente não desistir, para a gente correr atrás. Ele fica sempre me aconselhando: Alexandre, não vamos arrumar confusão, não vamos arrumar briga, né? A gente precisa de todo mundo. E é verdade, a gente precisa dessa voz da experiência, porque a nossa questão é agregar, nossa questão é juntar. Temos esse projeto aí, vamos precisar de vocês, que a gente quer abrir uma turma para atender crianças carentes, crianças com PCD. Então, assim, a ideia é continuar e crescendo, mas a gente precisa do apoio dos pais, dos familiares e dos atletas, principalmente, com a garra e dedicação. Tá? Em nome do JF Celtics, agradeço do fundo do coração sua homenagem. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre, também pelas suas falas. Alguém mais, doutora? Quer fechar? Quer falar alguma coisa? Oi? Não. O doutor Antônio? Não? Então, meus amigos, meu muito obrigada pela presença de todos vocês na Câmara Municipal. Sejam sempre todos muito bem-vindos a essa casa, que é a casa do povo, a casa da democracia. Como eu disse, foi uma moção de aplauso aprovada por unanimidade por essa Câmara. E antes da gente ir embora, eu convido todos vocês, não só os homenageados, como os familiares, para virem aqui à frente, para a gente tirar uma grande foto para registro, né, na nossa história. E é isso, vão com Deus todo mundo. Meu muito obrigada.